Agora, Pastor Lucas! Olha, Pastor Lucas! É o senhor, amado, tá bem? A paz. Comecei com o microfone desligado de novo. Começou, tá alinhado, pintou o cabelo, tá com um camisão aí bacana. Não, isso aqui é por causa do frio. Ah, E tá o frio cabelo aí? é esperando a pastora Nil. É só, as orações subiram para ela, olha só, teve um provimento que bacana mesmo, né? Amém. Amado, então, a Neuza, então, a gente faz o batismo, né, para falar para ela, saber como é que a gente faz pela internet, né? Como é que é, pastor? O pastor Lucas foi ungido pastor pela internet, olha só, né, pastor? Né? Não, Como eu é que, estive na como é que a casa gente do faz isso, pastor pastor? Jones, mas a transmissão foi feita pela internet. Só que já houve batismo pela internet também. Assim, a pessoa prepara o local do batismo lá, uma banheira com água, alguma coisa, e os pastores ministram pela internet, a pessoa põe o celular na frente ou o computador que tiver conectado e eles vão dizer as palavras e você vai obedecendo conforme as palavras. É bem assim, né? Bom, foi isso que me contaram, né? Eu ainda não Foi vi. interessante. O Deus já falou sobre isso, né? Onde dois ou três estão juntos, eles estão no meio, seja internet, seja físico, seja o que for, ele está no meio de todo mundo. Pastor, Amém, deixa eu abençoar o senhor, deixa eu cair fora daqui. amém. Amém. Muito obrigado, Pai, o senhor trazer aqui para nós, então, o pastor Lucas, muito obrigado, que o senhor agora, tua mão esteja sobre o pastor Lucas, sobre a cabeça dele, descendo sobre ele agora, Pai, os teus mistérios, Senhor, do teu coração, coisas íntimas do Senhor que o Senhor dá para aqueles que te amam. Abençoa, então, e coloca na boca do teu pastor as suas palavras, os seus sentimentos, as suas emoções. Muito obrigado por guiar essa igreja, assim, no teu propósito, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, a noiva sábia, Pai, a noiva sábia. Em nome de Jesus, obrigado. Aliás, o Senhor chamou essa igreja de noiva sábia, madura. O Senhor adicionou isso aí. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Abençoa, então, a casa do pastor Lucas. A Les, a linda filha do pastor Lucas. Linda filha. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Então, querido. Bom, paz, Senhor Jesus, para todos, irmãos. Glória a Deus. Então, aqui nós estamos. Eu estou aqui acompanhando agora o chat com o computador também e com o celular, tá? Se quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar aí que eu tento responder. Então, irmãos, vamos então falar aqui a palavra de Deus, né? Porque a palavra foi a que criou todas as coisas e é pela palavra que nós subsistimos espiritualmente, né? O que é subsistir? É manter-se existente ou manter-se vivo, né? Você só se alimenta materialmente, se você parar de se alimentar materialmente, você morre a carne. Você mata a sua carne se parar de comer. E se você parar de beber também. Então, espiritualmente é a mesma coisa. A palavra, ela nos mantém vivo espiritualmente e nos mantém vivo porque também ela é alimento e é água, né? Então, essa é a palavra que criou os céus e a terra. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus, a gente precisa ouvir uma voz, né? Como a gente fala, né? Aí tem uma voz que a gente ouve, o outro fala, eu tenho ouvido para ouvir, né? Mas isso é por causa do mundo material. No mundo espiritual, a palavra de Deus, ela é aquilo que produz o efeito das coisas acontecerem. Então, quando ela fala no nosso coração, o conteúdo da palavra, ele vem completo, né? É como Deus ensina a nossa consciência lá no íntimo, né? E o gostoso é quando você consegue ter a janela do Espírito aberta, né, para perceber a voz de Deus. E eu fico muito, muito angustiado, né? Quando eu falar uma palavra 3, 4 vezes repetindo, é porque é bastante angustiado, viu, irmão? Muito, muito, muito angustiado quando eu não sinto a presença de Deus. Eu fico muito, muito. Nossa, Deus. Vocês não imaginam como eu fico meio estranho, assim, né? Só de não sentir a presença de Deus, é de não estar em comunhão com Deus, porque para mim é uma coisa necessária respirar. Se alguém tampasse minha nariz assim, ó, eu ficasse assim 5 minutos sem respirar, eu sinto sufocado. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Então, eu busco muito orar, gosto muito de joelho no chão, de orar, porque
eu gosto daquele contato com Deus direto, né? Eu leio a Bíblia também, né? Já perdi quantas vezes eu leio a Bíblia, mas a gente agora não lê mais a Bíblia porque quer conhecimento, a gente lê a Bíblia porque quer alimento, né? Específico para aquele momento, às vezes um salmo, uma palavra, às vezes um versículo, que nem teve duas palavrinhas aí que o pastor Jones falou, que já me alimentou aqui, ó, entendeu? Já abriu a mente, já deu aquela luz, aquele entendimento. Então é isso que nós precisamos. Nossa vida, ela tem que ser colocada na presença de Deus, e a mortificação da carne é algo que a gente tem que experimentar, irmãos, porque senão fica só na teoria. A gente tem que viver uma vida que a gente realmente perceba que a nossa carne está diminuindo e o nosso espírito está crescendo. Porque, porque isso, desculpa, isso dá muita confiança para nós, sabe? A gente fica mais calmo, né? A gente fica mais confiante. Quando a gente ora, a gente sabe que Deus vai atender a oração, porque você está percebendo a sua vida no espírito. E eu tenho sempre falado aqui, e o irmão Daniel gosta muito também de jejum. O jejum ajuda bastante, irmãos. É você fazer um jejum com oração, não um jejum para passar fome, tá? É jejum com oração, leitura da palavra. Aí você procura aquele momento que a sua mente está confusa, quando você começa a clamar, vai saindo aquela confusão. Aí você vai ler a palavra, aí Deus vai mostrar coisas importantes para você. Então, esse andar no Espírito é uma coisa que cada vez mais é necessária. Por quê? Porque você precisa tomar posse da sua identidade espiritual, né? Você carrega, eu tenho a minha carteirinha né, que coloco a meu documento, é a carteira motorista, né, então, e alguém, se uma polícia me parar, eu tenho ali a identidade, né? Hoje também a identidade o pessoal está colocando no celular, né? Os documentos no celular, né? Então, e como é que você apresenta a sua identidade espiritual, né? Como é que você mostra que você é um filho de Deus? É claro, as obras, né? O fruto do Espírito, isso sim. Mas você tem que ter um testemunho dentro de você. Você precisa sentir que Deus está dentro de você pelo testemunho da sua própria consciência, do seu próprio coração. Não é um sentimento, né? Como às vezes as pessoas buscam muitas coisas sentimentais na igreja, né? Eloquência de fala, falar assim, ô oh, irmão, né? Falar impostado, né? Ou mesmo emoções. Não é isso. É uma confiança, é uma integridade, é um sentimento puro dentro de você que você precisa alcançar. Então, normalmente, o que eu prego aqui é aquilo que eu vivo, né? Ou aquilo que Deus está me ensinando, ou me ensina durante a semana, alguma coisa que eu passo, né? Transforma-se em pregação. E ensino para vocês, porque para mim, eu sou como uma abelhinha. Eu vou lá na flor e eu tiro o néctar para fazer o mel. Então, a minha vida, né, às vezes ficar andando assim espiritualmente, passando muita luta, prova para tirar o néctar e trazer o mel aqui para vocês. Então, é uma coisa experimentada, uma coisa que eu sofri na pele, vamos dizer assim. Então, às vezes, são coisas que eu ensino sobre o coração, sobre a mente, sobre as dificuldades, sobre a carne, sobre a luta da carne. E a nossa consciência, a nossa mente, o nosso pensamento, ele precisa ser trocado. E quando você faz jejum, ou ora bastante, ou busca a presença de Deus, naturalmente Deus vai trocando a sua mente, vai mudando o seu pensamento. É muito maravilhoso, porque eu gosto de sentir isso. Porque eu vejo que eu estava na carne eu estava tendo muita tristeza, angústia, né, tribulação, confusão mental, revolta, né, aquela ira, né, que você às vezes sobe, né, você se segura para não pecar, né, como diz a palavra, irai-vos e não pequeis. E depois você ora, né, e você ora e vê o trabalhar de Deus em você. Vou contar um testemunho aqui. Tinha uma pessoa que eu estava muito magoada com ela,
Eu não conseguia perdoar ela. Mas eu disse para o Senhor que eu queria perdoar. Eu já contei isso aqui uma vez. Irmãos, desceu uma luz do céu, uma luz que nem essa luz, como é que chama? Essa luz bem branca que a gente põe hoje, né? Porque antigamente as luzes eram amarelas, né? Essa luz de flash, igual flash de máquina fotográfica, desceu uma luz do céu assim, tchum, bem dentro do meu coração, irmãos. Eu recebi uma paz tão grande e eu consegui perdoar a pessoa. Então veja só, você caminha no Espírito e de repente você começa a ver as coisas espirituais, entende? Você caminha, você busca, você ora, você jejua, de repente você começa a ver. E o ver é uma coisa assim que testifica, porque você pode pensar assim, poxa, eu estou andando no Espírito ou não estou? Posso estar pensando que eu estou andando e não estou. Então você fica naquela dúvida. Mas as características do Espírito é quando a paz, ela aquieta o seu coração. É uma primeira coisa. Então, sempre a paz vem primeiro. Lembra-se que nas visões e revelações que tem na Bíblia, sempre a saudação é de paz. A paz esteja contigo. A paz esteja contigo. Então, a paz, ela vem primeiro. Depois vem a alegria, vem a força, né? Vem o conhecimento, né? Conhecimento é só uma parte. Tem gente que dá muito valor só ao conhecimento, mas não. O conhecimento ele tem que brotar de um coração transformado, porque o conhecimento é algo que você vai levar para outra pessoa. É um ensino e você também capta conhecimento. Só que a estrutura sua é paz, né? Amor, longanimidade, benignidade, mansidão, né? Domínio próprio, fidelidade, aqueles frutos todos, eles têm que estar estabelecidos em você. No começo, eu ficava pensando assim, ó Senhor, me dá paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ficava repetindo, repetindo, pedindo a Deus assim por repetição, né? Eu sou meio teimoso. Então eu ficava pedindo. Depois eu comecei a ver que estava brotando dentro do meu coração. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, porque aí você, ó, você tem testemunho, tem as coisas acontecendo de fato, né? Então, a fé também para cura. Você entra num estado espiritual, quando você ora, você entra num estado, irmãos, que não é descritível por palavra. E você ora e a pessoa recebe a cura. É outra transição também, sabe? Porque nós falamos palavras humanas, né? E elas têm que se tornar em palavras espirituais. Quando elas se transformam as palavras humanas em palavras espirituais, elas já adquiriram o poder. Como diz, né, aquele pregador coreano, Wong Pong-shu, né, acho que é, não me lembro o nome dele direito, ele falava que as palavras têm que se transformar em uma substância espiritual. Você tem que orar até que as coisas se transformem em uma substância, e aquela substância, ela se torna viva e opera, né, o poder de Deus. E tudo, claro, porque você está submisso a Deus, como o pastor Jones falou, submisso, andando nos caminhos de Deus, não tendo altivez, né? Porque toda vez que você presta atenção, que você tiver altivo, né, soberbo, orgulhoso, qualquer coisa desse tipo, é a carne, né? Ansioso também é a carne, preocupação também é a carne, confusão também é a carne, entendeu? Então você tem que perceber a diferença. Eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou nervoso. Vai orar, né? Vai orar. Só isso. Vai para o quarto, você fecha e vai orar. Aí você vai mudar aquilo no fruto do Espírito. Então, hoje nós estamos conversando sobre como ver, observar o fruto do Espírito na prática, né? Então, dentro do livro dos Salmos, quando você lê o livro dos Salmos, nas entrelinhas, você percebe o fruto do Espírito no coração do salmista, né? Então, eu creio que foi de lá que Paulo tirou. O Paulo, ele pegou, ele fez uma síntese, né? Ele fez uma síntese, ou seja, ele juntou as principais características que ele percebeu nos profetas, nos salmistas, né? Que tem salmo de Asaf, tem salmo de Salomão, tem vários salmos lá. Então vamos ver aqui só para a gente lembrar, né? Para a gente lembrar
Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí vem as obras da carne, né? Adultério. Adultério é qualquer pensamento de sexual fora do casamento. Até o pensamento, nesse caso, é adultério. Mas isso você limpa, né? Quando você não pratica, já está muito bom. Mas quando você ainda pensa, é porque ainda está contaminado. Então você, é com o tempo. Não se desespere. Busca o Senhor, que o sentimento de adultério, o pensamento de tentação, vai vir com o tempo, vai ser tirado, entendeu? Prostituição, prostituição ela é espiritual. Quando você vai atrás de outros deuses, ou vai atrás de outras mulheres que não é sua esposa, ou solteiro, né? Impureza, né? É você só pensar coisa ruim, coisa má. Lascívia é você estar ligado a uma situação, preso a uma situação ou a uma pessoa que você não quer esquecer. Idolatria é você adorar alguma coisa, seu carro, sua casa, né? Um ídolo. Vamos lá. Feitiçaria. Feitiçaria é você desejar coisas para os outros, mal, ou falar palavras maus. Isso produz uma feitiçaria. Inimizade é você não ter paz com as pessoas, é ser briguento. Porfia é você ficar discutindo, conversando, discussão. Emulação é você se achar o tal. Ira, você está irado, né? Tem palavras que são fáceis de você perceber. Peleja é você ficar disputando com as coisas. Deixa Deus trabalhar. Ele sabe a hora certa das coisas e ele vai te dar na tua mão, entendeu? Como o irmão Daniel alcançou vitória também esses dias. Dissensão, né? Você sempre tá conversa com um, conversa com o outro, leva conversa daqui, leva conversa dali, né? Heresia. Heresia é quando você constrói ideias da sua própria cabeça que não está na palavra. Entendeu? Então tá aí. Então tá o fruto da carne. Então você já aprender tá bem explicado aí, né? Ixi, tem mais. Nossa, Deus, tem mais. Inveja, né? Inveja é você querer coisa que é do outro. Se você é filho de Deus, Deus tem um caminho para você, um livro de ouro escrito na sua história, diferente do livro de ouro do outro que está escrito na sua história. Então peça para Deus cumprir o que está no livro de ouro dele, que é a sua vida. Tem um livro de ouro vamos ver aqui, do irmão Ezequiel, do pastor Jones, da Catiúcia, um livro de ouro da minha vida. Então eu quero as coisas do meu livro de ouro, que está lá no céu, para cumprir na minha vida, entendeu? Então eu preciso ter inveja. Homicídio é você desejar o mal, odiar a pessoa, né? Porque o ódio já é uma coisa má. Ou então, literalmente, matar, né? Bebedice, né? Você ficar bebendo para se embriagar, ficar com a cabeça fora do... desorientado, né? Para esquecer as tristezas, né? Muita gente que faz isso, vai para bebedice. Glutonaria é comer demais para ansiedade, querer suprir uma necessidade. Então, vai lá para Deus e pede para ele suprir o que você precisa. Bom, então, agora vamos para o fruto do Espírito, né? Então, essas coisas, declaro antes, e vos disse que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Por que você não herda o reino de Deus? Porque Deus não quer dar? Deus olha assim, faz uma lista e faz, não, você tem isso, tem isso, tem isso, eu não vou te dar o reino. Não é isso, irmãos. Porque o reino, ele está dentro de nós. Então, é uma troca. Se isso está dentro de você, você não está com o reino. E se você tem as frutas do Espírito, você está com o reino, entendeu? Não é Deus que fecha a porta, como diz assim, como foi dito aqui, né? Que Deus não para de falar com você, é o teu orgulho que não deixa você ouvir. Ou seja, é o conteúdo que é trocado. Nós somos como um vaso, entendeu? Você pode pôr um conteúdo bom, um conteúdo ruim, uma água suja, uma água limpa, entendeu? Não é Deus. Tem muita coisa que as pessoas dizem que Deus faz para você. Não, não é Deus. Deus preparou as coisas para serem como que automáticas. É o conteúdo. Se o seu conteúdo é uma coisa, não pode ser outra, entendeu? É uma exclusão. Ou uma coisa ou outra. Então a gente tem que procurar viver no Espírito. Porque a graça, olha só, como é que começa a nossa vida espiritual? Fé, vem a fé no seu coração, para você crer na palavra. Vem a aceitação daquela palavra que foi ouvida, você creu. E vem o amor de Deus para perdoar os teus pecados. Você sente o amor,
eu sinto que Deus me perdoou. Você chora, se quebranta, você entra no reino. Aí você tem que manter-se no reino, entendeu? E aí você vai buscar o fruto do Espírito, que é o básico, né, o principal. Fruto de justiça é quando você luta contra coisas erradas. Né? Tem muita gente que luta contra coisas erradas, luta contra as injustiças, mas não tem o fruto do Espírito. Fruto de vida eterna é quando você prega o evangelho para as pessoas se salvar. Então, tem que ter os três, ó. Tá? Fruto do Espírito, fruto de justiça e fruto de vida eterna. Aí você está perfeito, dando fruto para Deus e Deus está feliz com você, entendeu? Aí vamos lá. Aí, ó, o fruto do Espírito é amor. Né? Primeiro, amor. Gozo. Quando você tem amor, você tem alegria. Paz. Né? Ó, sempre esses três estão juntos, gozo, amor e paz. Longanimidade. Longanimidade é quando você passa uma prova muito dura e você tem paciência e espera Deus te dar a vitória. Ou então você passa por uma tribulação, ou você suporta pessoas durante muito tempo, né? Até ela aprender a saber viver com você. Benignidade. Benignidade é quando você procura sempre o bem dos outros, certo? Você nunca faz coisa para destruir ninguém, falar mal de ninguém, prejudicar ninguém. Isso é benignidade. Bondade. Bondade é quando você recebe o mal e não retruca o mal. Você faz coisas boas mesmo retrucando o mal. Isso é bondade. Fé. Fé é quando você crê em Deus e confia. E crer é comprometer-se com todo o seu ser. Crer não é só acreditar mentalmente. É comprometer-se com todo o seu coração. Mansidão. Mansidão é você não se irar, né? É o contrário daquelas coisas que estavam falando ali, né? Você é manso, você espera, você deixa o outro passar na frente, você não briga no trânsito, você não xinga, né? E isso, irmãos, não é forçado, porque tem muita gente que força uma vida, aparência, ele muda até o tom das palavras, a maneira de falar. Não é uma busca, como eu já falei, rendição, busca, oração, clamor, a chuva de Deus vai cair no seu coração e isso vai brotar em você. É muito sábio as coisas de Deus, porque ela é tranquila, né? É tranquilo, não é assim uma coisa de você agressiva. Então você vai fazer a sua parte, né? Se render, crer, confiar, né? Crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, tal, confiar, se entregar, buscar, orar e a água vai, que a palavra vai cair no seu coração e vai brotar. Quando brotar coisa ruim, e ninguém é perfeito, vai sempre botar, porque quando você planta que nem aqui eu plantei tomate, plantei beterraba, plantei algumas coisas. Aí nasce um matinho ruim junto, né? Capim, nasce qualquer coisa ruim, junto com o tomate, junto com a batata, junto com a beterraba. O que você faz? Arranca. Você já vê, né? Deixa só a batata, só o tomate, só a beterraba. Você vai lá, arranca. Então você tem que arrancar também quando brotar coisa. Porque no começo, a sua terra ainda está impura. Vai brotar coisa também ruim. Então você leva para Deus, traz para Deus, ó Senhor, me limpa. O Senhor é o que é o meu Senhor, o meu cuidador. Então tá brotando coisa errada aqui em mim, né? Sentimento errado, pensamento errado. E não se apegue a nenhum deles, tá? Porque o inimigo, ele joga aquela isca, né? De você ter razão, né? O inimigo tem várias iscas que o inimigo joga. Você ter razão numa discussão. Ah, mas ele tá com a razão e tal, não sei o que, sabe? Buscar razão, né? Buscar passar na frente dos outros, né? Superar as pessoas, né? Humilhando as pessoas. Então, o inimigo tem várias iscas. Por quê? Porque ele quer que cresça o fruto da carne. Porque o fruto da carne vai alimentar o diabo. Vai alimentar ele. E o fruto do Espírito vai alimentar Deus. Entendeu? Deus vai ficar feliz com você. Então, é isso que o inimigo quer. Né? Que a sua carne se alimente, fica forte. Para ele derrotar você e você ir para onde ele vai. Entendeu? Mas Deus quer que você alimente o espírito para brotar as coisas boas e você desfrutar e ir para onde Jesus está.
Tá certo? Então, contra essas coisas não há lei. Deus não criou nenhuma proibição na palavra, não tem nenhuma. Se procura para lá e para cá, para lá e para cá. Proibido ter amor, não existe. Proibido ter gozo, alegria, não. Proibido ter paz, não existe. Proibido ter longanimidade, também não existe. Proibido ter benignidade, não existe. Proibido ser bom, não existe. Proibido ter fé, também não. Proibido ser manso, também não. Proibido ter temperança, também não. Mas agora, o que é proibido lá? Vamos voltar lá. Adultério, existe um mandamento, não adulterarás, então é proibido, entendeu? Prostituição, mesma coisa. Impureza também é a mesma coisa, né? Lascívia, todos os mandamentos, né, têm as suas proibições. Então, tem os mandamentos que estão nos 10 mandamentos e nas outras partes da Bíblia, Levítico e tal. Mas isso aqui, para quem faz uma lista, fica preocupado com a lista. Por quê? Porque ele quer saber qual item que ele está fazendo e o item que ele não está fazendo. E ele mesmo quer mudar a maneira dele viver. Não precisa, basta você saber reconhecer o mal. E você busca Deus e a lei de Deus vai entrar no seu coração. Nós já estamos no Novo Testamento. Então a gente não precisa ficar com aquela lista de pecado, com aquela lista de coisas, para ficar consultando. Você já tem o Espírito de Deus porque você creu. Então você busca Deus e a lei de Deus vai brotar em seu coração. Porque está escrito lá em Ezequiel, né, que eu porei a minha lei no vosso coração. E a lei de Deus, ela vai fazer você decidir. O que faz você escolher uma coisa certa ou errada? É a sua decisão, não é? Quando você decide pelas coisas erradas, você vai para as coisas erradas. Faz a coisa errada porque você já decidiu. E quando você decide pelas coisas boas, você vai para as coisas boas, porque você também já decidiu. Então, a lei de Deus em nós, no nosso coração, decide. Faz a gente decidir pelas coisas certas. A carne vai continuar fazendo aquela tentação. Sempre. Quando você estiver aqui, ó, a carne vai continuar. Mas você consegue abafar. Você mata de fome a carne, espiritualmente falando. Por quê? A ira, vamos supor que a ira é um lobo. Você vai deixar ele com fome até ele morrer. Vamos supor que a feitiçaria é uma bruxa, né? Um espírito de uma bruxa. Você vai deixar ela com fome até ela morrer. Entendeu? E assim por diante. Porque cada um desses aqui também, irmãos, cada um é um espírito. E esse espírito, ele entra na carne, ele entra. Os espíritos entram. Então, você tem que buscar o Senhor para não deixar eles entrar. E o que você tem que deixar entrar? O Espírito Santo. Tanto no seu coração, na sua mente, no seu corpo e também na sua carne. Ou seja, no seu corpo também vai ser saudável. Porque é santificação, ó. Corpo, mente, alma e espírito, que é a consciência, né? Que está lá junto com Deus. Então tem que santificar isso. E como que se santifica? Proibindo você de fazer? Não. Não é você se proibindo, é você se rendendo e pedindo a Deus misericórdia. À medida que aparece, você aponta, Deus, apareceu isso no meu coração, aponta, denuncia para Deus aquilo que está em você, pede perdão e limpa. Porque Deus, na hora que você aponta o seu próprio defeito, confessa para Deus e pede perdão, some instantaneamente. Isso eu sou prova disso. Não tenha medo de apontar, não. Por isso que quando está na live, fala assim, quer dar um mau exemplo, usa o pastor Lucas, que ajuda. Não, aqui. Ô, pastor Usa Lucas, eu. e para as pessoas que pedem perdão para Deus e elas ficam confusas se elas foram realmente perdoadas, o que a gente pode falar para essas pessoas? É a pessoa que não está se perdoando. Porque assim, Deus, ele não deixou nenhum pecado sem perdão. Nenhum. O único pecado que não tem perdão é aquele que você rejeita Jesus, não quer Jesus. Ou seja, aquele que você recusa a salvação. É esse que não tem perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não existe nenhum pecado que não tem perdão. A mente sua é que está precisando
ser renovada, porque Deus já perdoou. É instantâneo, o momento que você confessa e pede, é uma honestidade, não é? Você confessar e pedir é uma honestidade. Deus vê a honestidade, pronto. Ele já perdoa. Aí a sua mente, ela é desonesta, ela fica tentando aplicar o golpe, né? É que nem aquela conta que a gente já pagou e o bandido quer cobrar de novo, né? Manda uma fatura no seu... E Sempre se tem a uma... pessoa falar isso, pastor? Se a pessoa falar isso, falar que eu peço perdão e Deus me perdoa, mas eu continuo pecando. O que a gente pode falar para uma pessoa assim? Ah, não. Essa situação aí é assim, vai precisar de um crescimento espiritual. Porque tem pecados que eu estava praticando muito, 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 ele foi diminuindo, agora desapareceu. Então, é a questão do tempo, é você perseverante. É você ser perseverante na busca. Buscar Deus. Quanto mais você busca, é que nem assim, ó. Você tem um copo sujo. Aí você vai jogando água limpa. Aí no começo, a água suja vai saindo. Aí vai ficando pouca água suja. Daqui a pouco já não tem mais nenhuma água suja. Porque o que acontece? O perdão é uma forma de você despejar água, né? Mas às vezes, né, impregnou alguma coisa, como se fosse um copo que ficou impregnado. Então você vai lavando, né? O lavar é um processo. Ele vai... Porque assim, por que nós precisamos estar puro? Porque o relacionamento com Deus, ele depende dessa pureza por causa da comunicação, né? Senão a gente perde, não foi falado aí que pessoas perderam a comunicação com Deus? Então, e outra, é um bem-estar também seu, né? Você, por exemplo, você, quando está com fome, você vai almoçar. Ou quando está com sede, você vai beber, porque você quer um bem-estar, você está cuidando para você não ficar doente, né? Então, o perdão ou a confissão é uma cura, é um bem-estar que você está cultivando. Então, você vai cultivar. Você não, por exemplo, você vê se eu enxergasse aqui a minha mão, a gente visse todas as bactérias que tinha aqui na minha mão, vamos supor que eu conseguisse ver as bactérias, eu ia lá lavar, né? Por quê? Porque aquilo lá podia entrar na corrente sanguínea, trazer uma doença. Então, é um bem-estar que você está procurando. E, às vezes, acontece de você ter alguma coisa que demora. Por quê? Precisa de um fortalecimento espiritual, de um amadurecimento, né? De uma busca mais constante. O que a gente poderia falar, então, principalmente para os novos, é fica no barco, não abandona, não desiste. Isso, exato, exato. Anda com Jesus, como o senhor mesmo já falou, continua andando com Jesus, continua buscando, continua clamando, continua se humilhando, e ele vai tirar. Amém. O senhor faz a oração para os irmãos ao redor do mundo? Amém. Ó Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, nós queremos mais e mais sentir a Tua presença, para ter essa alegria brotando em nosso coração e todo o fruto do Espírito brotando em nós, Pai. Porque a alegria traz força, mas o amor também, Senhor, traz aquela integridade, Senhor, que nós precisamos ter, junto com todo o restante do fruto. Que todos os frutos do Espírito brotem em nós naturalmente, Senhor, através de tudo que nós fazemos, Senhor, de oração, de busca, de clamor, de comunhão, de participar das lives. Que nós não tenhamos essa de fazer a nossa própria força, mas a força do Teu poder esteja em nós para operar isso, Pai. Ao redor do mundo, ao redor de todos que estão aqui agora, Senhor, em todos os que estão ouvindo essa live. Que eles sintam o Teu amor, sintam a doçura do Teu Espírito Santo, sintam o calor, Senhor, da Tua presença para perceber que esse fruto está sendo gerado neles. E que eles tenham paciência consigo mesmo também para esperar o tempo da libertação de algumas coisas que eles não conseguem se livrar, Pai. Mas que sejam confiantes para receber a completa libertação no seu tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe sua casa, a Alessa e você tremendamente, tudo que você fizer. Oh, peraí, o senhor colocou já as telhas? Já colocou as telhas na casa? Já, Não caiu já, não, né? já tem telha, falta só o piso agora. Porque Tá está bom. desnivelado, então tem que aterrar. Eu ia falar, cuidado, né, Márcia? Pode cair lá de cima. Não, agora já não. Agora já está tudo lá. Eu não sei se é quantos quilos cada telha, 50 quilos, 30 quilos, mas foi Tá um bom então, milagre. querido.
Fica na paz, amado. Excelente semana. Amém. Tchau, tchau.